Olá, que estejam todos bem. Eu hoje estou vindo aqui porque já tem um tempo que eu estava querendo fazer uns vídeos da série Nosso Lar, né, do nossa playlist dos estudos de Nosso Lar, e sobre um assunto, sobre um tema que sempre me tocou muito, é a minha especialidade na vida, que é o trabalho, relações de trabalho, tempo de trabalho, repousos do trabalho, né? E me interessou muito quando eu li a série Nosso Lar. A minha atenção foi muito chamada para esse tema, a economia e o trabalho na sociedade de Nosso Lar e nas sociedades espirituais, né? Isso aí também entra um pouco da minha experiência e entra um pouco também do Livro dos Espíritos, porque eu trabalho como vocês podem ver nas questões 674 a 685, é uma lei, uma das leis, né, de Deus. E na lei do trabalho, Kardec, né, submete aos espíritos as questões da sua época, né? Quais eram as questões? Qual era o contexto de Kardec, né? Ele estava logo depois da Revolução Francesa, o liberalismo estava a pleno vapor. Contrapondo-se ao liberalismo, estavam vindo as filosofias utópicas de socialismo, comunismo, anarquismo, e isso era um debate da época na França, né? Então, não podemos esquecer que em 1848 houve um foco revolucionário na França, né? De natureza esquerdista, né? De comunismo. E por quê? Porque havia um conflito social muito grande entre o capital e o trabalho, né? Bem nos primórdios do liberalismo mesmo. Então, para vocês entenderem esse contexto, eu vou primeiro situar como era, né? O liberalismo ele veio como uma corrente dos detentores do dinheiro. Na Idade Média, quem tinha poder era quem tinha terra e quem era da igreja. Então, o poder estava na mão do clero da Igreja Católica, dos grandes proprietários de terra, que era a nobreza, o rei e a nobreza. Então, eles se uniam e mandavam. O trabalho era feito, regido pelo sol, pelas relações do sol, né? Então, trabalhava-se quando o sol despertava, parava-se trabalhar quando o sol se punha. Além disso, o trabalho era externo, no campo, e totalmente dependente dos ciclos da natureza. Não havia a contagem do tempo, inclusive, nem era ainda linear. A contagem do tempo era de ciclos. Então, havia os rituais de colheita, haviam as festas dedicadas, né, para a colheita e tudo. Então, você tem essa sociedade dividida em classes, a classe dominante, que era os proprietários de terra, que eram os nobres, os reis e nobreza, e a igreja. E entre essa sociedade e a que trabalhava na terra, que eram os camponeses, os servos, havia a burguesia. Quem era a burguesia? Era o cara que era aquela classe que chegava no produtor, comprava o excesso, porque as terras eram arrendadas. Então, uma parte da produção era dada para o senhor de terra, outra parte era dada para o arrendatário. Dessa produção do arrendatário, ele poderia vender o que fosse excesso dele. E aí, ele, por exemplo, ele fabricava lã. Então, ele vendia o excesso dessa lã para o tecelão. O tecelão fabricava o tecido e vendia esse tecido. Então, você tem uma pequena indústria nascente dos artesãos e depois, com o excesso dessa indústria, se forma o comércio, os comerciantes nas vilas que eram os burgos. Então, a classe burguesa ela vem detendo um poder que não estava regulamentado, ou seja, ela tinha dinheiro
mas não tinha poder. Com o avançar, né, dessas relações, começou a haver uma inversão de valores na sociedade. Porque os burgueses tinham muito dinheiro, mas não tinham mando. E quem tinha a terra, que tinha o mando, dependia dos burgueses para viver. Então, isso foi esse conflito entre a burguesia e a sociedade clerical e os senhores de terra, foi se aprofundando de tal modo que houve a Revolução Francesa, tá? Então, como era essa sociedade em que o rei, né? O rei era o dono da terra, o rei e a nobreza. Eles diziam o que plantar, para quem plantar. O trabalhador de um campo não podia ser cedido para trabalhar em outro campo, entendeu? Era tudo muito fechado. Os ofícios produziam quantos tapetes o rei queria, quantas joias o rei determinava, tudo era regulamentado pelo rei, um poder absoluto sobre a economia e a produção. E isso limitava os burgueses, que eles queriam vender para outros mercados, eles queriam fabricar para outras peças, outras coisas, né? E ficavam limitados. Por isso, o regime que sucede essa revolução se chama liberalismo. Por quê? Porque basicamente ele pedia a livre circulação de mercadorias, a livre circulação de trabalhadores e a liberdade de fabricar e vender o que se quisesse. A liberdade de produção, de profissão e tudo, porque era tudo regulamentado pelo rei. Por isso, liberalismo. Então, concomitante a essa revolução, o que veio, veio ajudando a haver essa revolução. A máquina a vapor, a grande tecnologia nos campos, que começou a liberar mão de obra, porque estava havendo muito excesso, sem necessidade, e a formação de bolsas, de cidades, de bolsões humanos, né? E essas pessoas tinham que ser aproveitadas na indústria nascente. Só que o trabalho na indústria, ele era completamente oposto ao trabalho que se praticava no campo, né? A invenção da iluminação elétrica ajuda muito a haver um conflito sério. Por quê? Porque a pessoa trabalhava de sol a sol, né? Do sol nascer ao sol se pôr. Quando você tem a luz elétrica inserida na sociedade, as oficinas começaram, as indústrias, a trabalhar 16, 18, 24 horas por dia, né? A máquina a vapor trabalhando incessantemente também. Então, as jornadas de trabalho eram exaustivas, completamente exaustivas. Enquanto houvesse força, o trabalhador estava lá, porque ele ganhava por hora de trabalho e por produção, pelo que ele conseguia produzir naquela hora. Obviamente que muita gente não queria trabalhar, não queria se submeter a um trabalho fechado, amotinado dentro de um galpão, né? Estava acostumado a trabalhar na natureza livre, não queria se subordinar a tantas horas de trabalho e tudo, então o ócio começou a ser uma alternativa também. Daí a necessidade, quando os burgueses tomam poder, de criminalizar o ócio. Por isso, até hoje, nós temos aí, né, a vagabundagem tão desconsiderada na sociedade. Bom, com essa coisa da liberação, o Estado para de se meter nas relações de trabalho e elas passam a se dar simplesmente entre o trabalhador que precisa sobreviver e o dono dos postos de trabalho, o dono do capital. E aí, o que acontecia? Obviamente, o dono do posto de capital, ele está querendo o seu lucro, ele investe nas máquinas, ele quer o melhor aproveitamento das máquinas, então ele vai fazer de todo tipo de coisa para extrair do trabalhador o máximo da sua força e o máximo do lucro que ele puder disso. Isso, obviamente, começa a ter resultados na sociedade, porque só ganhava quem trabalhava. Então, se você adoecesse, você não
comia. O salário era diário, né? Você de manhã ia para a porta da fábrica, eles diziam: entra X pessoas, as outras vão embora. E aí, aquele dia, para aquela pessoa, ela não ganhava, provavelmente não comeria. Então, isso já é uma primeira insegurança. A segunda é que, se ela adoecesse, alguém teria que trabalhar por ela, né? E o próprio capital, devido a determinados tipos de máquina, preferia as mãos da mulher e as mãos das crianças. Então, nós tivemos aí uma ampliação do trabalho infantil, do trabalho feminino, assim, indecorosamente. Crianças trabalhavam 18, 16 horas por dia. Bom, claro que isso gera uma reação, e a reação veio do proletariado, né? Entra aí Marx vem, ele estuda esse fenômeno, né, da exploração do trabalhador e tudo, e ele passa a defender que os trabalhadores se unam e sejam donos do seu próprio meio de produção, né? Para não ter que vender a sua força de trabalho, porque até então eles estavam vendendo a força de trabalho ao preço do mercado, e todo o valor que se agregava no bem ficava na mão do contratante, né, do empresário, em forma de lucro. E aí nós estamos aí, o Kardec ele está no meio desse caldeirão da luta de classes aí, né? O liberalismo de um lado, essas novas teorias de Marx, Bakunin, Engels, do outro, e ele faz inserir na codificação, ele faz essas perguntas que eram o cerne da discussão entre o capitalismo e o comunismo. Por exemplo, ele faz inserir na codificação a propriedade privada, a escravidão, o trabalho, o repouso. Você vai ver nos limites do trabalho ele perguntando sobre aposentadoria, né? Porque a lei era só ganha quem trabalha. Então não tinha, envelheceu, danou-se. Ficava aqueles mendigos velhos na rua. Os homens que se acidentavam, por exemplo, que não se tornavam tão úteis que eu vou dizer, para o lado do capital, por exemplo. Eles achavam que para ser útil, eles pegavam o cara que mais produzia. Aí, digamos que esse cara produzia 100 peças em 1 minuto. Então, ele estabelecia que todo mundo tinha que fazer isso, 100 peças a 1 minuto. Se você fosse um pouco mais lento, produzisse 95, você era expurgado do trabalho, você não ia mais, você ficava desempregado. E com isso, as mulheres tomando os postos dos homens e das crianças também, houve muito homem vadio, bebendo, né? O alcoolismo, o suicídio. Isso foram doenças, chagas sociais na França, na Inglaterra, na Europa em geral. E levou a uma revolução. Em 1848 houve os trabalhadores começam a se organizar, né? Já que trabalhar fechados num galpão favorecia a sua organização coletiva, começa a formar os sindicatos, as caixas de mútuo para se ajudar, dava um pouquinho de dinheiro a todo mundo para poder ajudar e socorrer uma família num determinado momento. Começa a haver essa solidariedade entre os trabalhadores que vem a levar na existência dos sindicatos. Então, Kardec faz inserir isso tudo na codificação. Ele faz essas perguntas à Falange do Espírito da Verdade. Então, basicamente, a Falange diz que o trabalho é uma lei da natureza, mas que é a civilização que obriga o homem a trabalhar mais. Por quê? Porque ele cria novas necessidades e novos gozos. Então, trabalhar mais, civilização, leia-se ego. Ego é personalidade material. O espírito não precisa de um iPhone, né, de última geração. Então, são necessidades que vão sendo criadas, gozos que vão sendo criados, que vão obrigando o homem a trabalhar mais. Toda ocupação é útil. Nós vivemos numa sociedade em que o trabalho útil, o trabalho que tem valor, é aquele que gera lucro para o capital. O que significa isso? Que, por exemplo, o trabalho feminino, doméstico, de limpar uma casa, de cuidar de um parente doente, de cuidar de uma criança, ele não é valorizado, né?
Já no mundo espiritual, a gente vai ver, inclusive no nosso lar, o trabalho de cuidar de crianças, ele é pago em dobro, vale o dobro de bônus horas, né? Então, é uma visão completamente diferente. Tamanha importância da formação moral de uma criança para o futuro. Lá em nosso lar, por exemplo, o trabalho com as crianças é pago, remunerado em dobro. Enquanto aqui, o trabalho das crianças, você pega a criança para trabalhar e ainda remunera pela metade, né? Aqui na Terra. Então, toda ocupação útil é trabalho. Então, cuidar de um doente dentro de casa, de um parente que está doente, é uma ocupação considerada útil a nível espiritual. Enquanto no sistema material é inútil, entendeu? Não é valorizado, não se remunera, não se dá valor a esse trabalho, muito embora ele seja essencial. O trabalho se impõe pela natureza corpórea, por expiação e por aperfeiçoamento da inteligência. Então, por isso existe o trabalho na terceira dimensão, aqui onde nós estamos. Pela própria natureza do corpo, que precisa trabalhar para comer, né? A expiação, que muitas vezes algum tipo de trabalho que você vai fazer é uma maneira de repor à sociedade algo que você retirou dela, né? E aperfeiçoamento da inteligência, porque não se pode negar que foi através do trabalho que o ser humano vai buscando formas de fazer melhor e mais rápido, né? E tudo. Diferencia-se do trabalho dos animais porque resulta em progresso. Então, o trabalho dos animais para comer, para sobreviver, ele não tem consciência daquilo, ele faz aquilo, come e é só para reprodução e tudo. O ser humano não, justamente porque aperfeiçoa a inteligência, ele progride através do trabalho. Então, isso tudo é para você ver a valorização do trabalho no mundo espiritual, de que forma ele é visto, certo? A natureza do trabalho corresponde à natureza das necessidades. Então, no mundo astral, quanto mais denso, mais material é o trabalho. Quanto menos denso, menos material é o trabalho, certo? Então, existem colônias, né, puras, de espíritos puros, cujo trabalho é entrar em oração e criação de universos. Esse é um trabalho, né? Você criar, plasmar universos, planetas, enquanto a gente está aqui, né, que nem na enxada. Um trabalho na zona purgatorial lá também, né, nas zonas infernais, existem esses trabalhos, né, que exigem muito trabalho braçal, às vezes, de carregar, né, tira do charco aquele ser para levar para um posto de assistência, tudo isso é trabalho. A riqueza, ela não isenta o seu possuidor da lei do trabalho, coisa que na época de Kardec, quem tinha o dinheiro não trabalhava, sempre se sustenta do trabalho alheio, né? Isso é a lei do capital. Quem tem o capital vive do trabalho alheio, né? Quem não tem capital trabalha para quem tem. Essa é a lei do capitalismo. O limite do trabalho, segundo está na codificação, é o das forças. Aí, o mal intencionado diz assim, se o limite do trabalho é o das forças, a gente pode fazer a pessoa trabalhar até cair, né? Aí, já prevendo isso, a Falange botou, em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, você está livre para decidir o quanto você vai trabalhar, certo? Não é o outro, não, é você que vai decidir, porque aí entra as suas forças, entra a sua saúde, as suas outras obrigações. Ele defende que haja um limite no trabalho, né? Na codificação diz que tem que ter um limite, porque nas horas em que o homem não está trabalhando materialmente, ele evolui a inteligência. São os momentos em que ele precisa para evoluir a inteligência. O forte e as leis de solidariedade que implicam a lei do trabalho, né, que estão inerentes à lei do trabalho. O forte deve trabalhar para o fraco, o jovem deve trabalhar para o velho.
Os filhos devem trabalhar para os pais quando os pais estiverem idosos, assim como os pais devem trabalhar para os filhos enquanto eles são crianças. Essa é um resumo do que está contido do trabalho no Livro dos Espíritos. Então, agora vamos a uma conversa de Laura, mãe de Lísias, com André Luiz, em Nosso Lar, sobre o sistema econômico e de trabalho em nosso lar. Então, é basicamente uma meritocracia, entre aspas, não se confunda a meritocracia de Nosso Lar com a daqui do mundo terreno, né? O que é a meritocracia? Na base, o que ela diz a ele? Você desencarnou e foi para Nosso Lar, você vai comer, você vai se vestir, você vai ter tudo em Nosso Lar, o básico, certo? Porém, qualquer coisa a mais que você queira, você tem que se doar. Você tem que se doar. O trabalho é considerado trabalho quando tem dois aspectos. O trabalho é para a coletividade, e é cooperação e auxílio, tá? Então, você, por exemplo, fazer qualquer coisa só para você mesmo, não é considerado um serviço útil. E ela diz que lá são 8 horas de atividade no interesse coletivo, diariamente. Ou seja, não existe iniciativa privada, não existe patrão, não existe nada disso, tá? O que existe é a necessidade da comunidade, você vai dedicar 8 horas do seu dia em qualquer atividade para essa coletividade. Aí, cada hora dessa, ela é remunerada por um ponto chamado bônus hora. Em algumas atividades, né, a natureza do trabalho é a mesma para todo mundo, o ponto é para todo mundo. Só que em alguns tipos de trabalho, de acordo com a necessidade, de acordo com o retorno que ela traz para a coletividade, ele é melhor remunerado. Como eu já falei, o caso das crianças, em que as mulheres, geralmente as mulheres que tomam conta das crianças, elas recebem o dobro de bônus horas para isso. Há também atividade nas zonas infernais, colônias purgatoriais, em que o trabalho lá é expiatório, certo? Então, vai trabalhar na colônia purgatorial, a pessoa que é da colônia purgatorial, porque sua faixa vibratória pertence a essa colônia, o trabalho dela é expiatório. Mas existe um trabalho de cooperação e de auxílio que vem das entidades superiores que se colocam lá para ajudar. Esse trabalho, o ser que, por exemplo, é de Nosso Lar e vai trabalhar numa zona purgatorial, é muito melhor remunerado. Por quê? Porque ele despende muito mais energias, é necessário muitas vezes uma vigilância 24 horas, não se limita a esse limite de 8 horas. Esse limite de 8 horas de atividade no interesse coletivo diariamente é o regime de trabalho de Nosso Lar. Após essas 8 horas de atividade, é permitido ao espírito dedicar-se em outras horas também ao seu estudo, ao aprimoramento, ao trabalho individual. O que seria o trabalho individual? Ele assume uma tarefa de, por exemplo, ajudar um determinado ser, né? De inspirar, de ajudar algum ser que esteja lá embaixo ou que esteja aqui na Terra, por conta própria. Ou para ajudar algum amigo que tenha pedido a ele, que tenha, esteja com um problema e não tenha condição de fazer, e ele vai fazer por questões vibratórias. Como, por exemplo, aconteceu com o próprio André Luiz, né? Que a mãe dele pede a Clarence, o Clarence vai visitar e tomar conta de André Luiz enquanto ele esteve no umbral. A mãe dele estava lá nas zonas superiores. Então, isso demanda o quê? A criação de cooperação, de redes de cooperação e de gratidão. Quando você cria essa rede de cooperação e gratidão, isso é levado em conta nas intercessões, quando você precisa ajudar um grupo, porque todo o trabalho é direcionado para o coletivo, então você precisa também de ajuda do coletivo. Bom, então, moradia, alimentação, vestimenta, saúde, né? Tratamento sanitário, tratamento de saúde, água,
tudo isso é disponibilizado para 100% dos moradores de nosso lar. E, por exemplo, quem quer ter uma casa própria, né? Porque existe a propriedade privada em nosso lar. Então, quem quer ter a casa própria vai juntando seus bônus horas, como foi o caso dos pais de Lísias. O pai de Lísias trabalhou, juntou aquelas bônus horas, fez jus a montar uma casa e ter ali a família reunida. Ele, a esposa, Lísias, a irmã de Lísias, a sobrinha de Lísias, até André Luiz ficou hospedado nessa casa. Então, é uma propriedade privada. Mas como que ocorre essa propriedade privada? A Laura estava vindo reencarnar, o marido dela já estava reencarnado. Essa casa continuou sendo usada por Lísias, né, e pela irmã. No momento que eles fossem desencarnar, essa casa voltaria ao patrimônio de nosso lar. Não tem hereditariedade, herança, nada disso. Por quê? Porque ninguém pode usufruir daquilo que foi trabalho dos outros. Então, Lísias pode ficar na casa porque ele trabalhava muito em nosso lar e ele tinha condições de responder por aquele patrimônio. A irmã de Lísias ainda, ela vem para trabalhar justamente, a Laura espera ela vir para poder ir encarnar, também da mesma forma. E a sobrinha que morava lá, ela estava convalescente, estava doente, então só ela que não trabalhava na casa. Então a gente vê o quê? Que não há problema nenhum em haver uma coletivização do trabalho, dos frutos de um trabalho em prol de todos que estão trabalhando, né? Isso é um exemplo de uma comunidade em que não impera a ganância, não impera o egoísmo, né? Primeiro o meu, segundo o meu, morra você, né? E não impera a exploração, nada disso. Você olha para o ser que está ali como um igual. O trabalho dele tem tanto valor quanto o seu. A única diferenciação de trabalho que faz assim uma divisão de trabalho em nosso lar é em termos do trabalho que cabe às mulheres. Eu dou uma licença poética nisso pela data, né, que o nosso lar foi escrito, 1930 e alguma coisa, né? Eu acho que ele foi escrito em 30 e pouco, publicado em 40 e pouco. E aí, nessa época, quem iria falar, né, de... Essa é a 40ª edição. Não tem aqui a data. O que acontece? Eles dizem que a mulher não deve duelar com o homem na sociedade, faz certas críticas ao feminismo e tudo. Num momento em que a mulher era do lar, né? Num período logo depois, ela vai ser chamada ao mercado de trabalho porque vai ter a Segunda Guerra. André Luiz menciona, né, a Segunda Guerra, quando ele está no nosso lar. E aí os homens estão no fronte, quem é que sustenta? A mulher vai para as fábricas, para o esforço de guerra. Então, a partir daí, não tem mais essa coisa de que mulher tem que ser enfermeira, mulher tem que ser professora, mulher tem que cuidar dos doentes, né? Mulher tem que fazer serviços leves. A partir do momento que a mulher ingressa na indústria pesada, indústria de armamento, indústria bélica, que era o que estava sendo feito para sustentar a guerra, vai por terra toda essa teoria que foi colocada por André Luiz aqui, que a mãe, né, a Laura, dá para o André Luiz. Mas diz por quê? Por conta da necessidade das qualidades femininas do ser, que é a paciência, que é o carinho, o acolhimento, aquela coisa toda, né, maternal. Os trabalhos que a mulher deveria se dedicar seriam enfermagem, ensino, indústria do fio, ou seja, tecelagem, a informação e os serviços que demandam paciência. Mas isso eu acho que hoje, se fosse vista essa coisa pelo André Luiz, haveria uma discussão maior sobre esse tópico, porque houve a própria sociedade
empurrou a mulher para fora de casa, né? E ela agora está condenada à dupla jornada, a jornada remunerada, que é aquela que gera o capital, e a não remunerada, que é aquela que não é valorizada por uma sociedade materialista, ou seja, tudo aquilo que não gera lucro para ninguém, né? Tudo aquilo que envolve apenas afetividade. As pessoas também são valorizadas de acordo com a capacidade delas gerarem lucros para o capital. Por isso, os idosos, as crianças são muito pouco cuidados nessa sociedade. A educação das crianças ela é banalizada, a saúde pública é banalizada. Tudo que é gasto em prol da sociedade é visto com maus olhos numa sociedade capitalista, já que o que interessa é o regime de acumulação de riquezas. Então, para acumular riquezas, a riqueza ela é limitada para que, se você acumula de um lado, do outro lado vai haver escassez. Então, a pobreza é uma consequência natural do regime capitalista materialista que nós temos na Terra. Poderia haver um regime como houve no pós-guerra do bem-estar social na Europa, em que, negando-se a ser comunista numa ditadura do proletariado, como estava na Rússia, ou como estava na Revolução Cultural da China, e negando-se também ao fascismo, aos totalitarismos de direita e à submissão aos Estados Unidos, por outro lado, no capitalismo, o que a Europa decide? Ela faz uma pauta de direitos do trabalhador, e diz, olha, você se submete ao capital desde que você tenha esses direitos. Então, a partir daí, você vai ter a limitação da jornada, os repouso semanal, repouso, férias, aposentadoria. Todos esses direitos que foram conquistados pelos trabalhadores durante a guerra, porque foi reconhecida a necessidade do trabalho no esforço da guerra. Então, no Pacto de Versalhes, da Primeira Guerra ainda, foi fundada a Organização Internacional do Trabalho, que fez esse elenco mínimo de direitos para todos os países. Por que para todos os países? Porque se um país tivesse esse custo e o outro não, haveria uma concorrência desleal em cima de um trabalho praticamente escravo, né? E é o que a gente viu aqui no fim da Guerra Fria, que começam a se liberar as leis trabalhistas, as flexibilizações da lei trabalhista começam a ir contra o trabalhador e a concorrência vira voraz, né? Uma concorrência desleal. Então, nós estamos vivendo agora o retorno daquele liberalismo do início, que gerou todos os conflitos armados. 2 guerras mundiais foram feitas por conta desse liberalismo. E por todos os conflitos que gerou, né? O surgimento do comunismo, das teorias anarquistas e tudo isso foi filho de um sistema predatório de exploração do homem pelo homem e de acumulação de riquezas, não importa o que, tá? Então era essa a minha vontade de falar do trabalho do nosso lar, para que nós pudéssemos refletir que é possível. Mas tem que ser tudo evoluído. Não, o nosso lar não é uma colônia de espíritos evoluídos, isso fica muito claro, e os espíritos da regeneração, todos ali reencarnam, todos ali trabalham para se manter, todos ali fracassam. A gente vê vários exemplos de gente nosso lar que sai com melhores planos encarnatórios, chega aqui e fracassa e volta para lá. Então, não é uma colônia de espíritos felizes. É uma colônia abençoada porque ela é baseada em 2 pilares, o aprendizado e o trabalho. Ela dá ao espírito essa oportunidade, diferentemente de uma colônia purgatorial em que você só espia, você só sofre, né? Você nem aprende, nem trabalha para evoluir, né? Então, a grandeza de nosso lar, ela está nisso, que ela se apoia no aprendizado, ou você estuda e trabalha, ou trabalha, né? Então, eu queria deixar isso claro. É possível
a gente plasmar para um mundo de regeneração um novo sistema de convivência econômica e um novo sistema de tratamento do trabalho, em que não haja uns extremamente ricos e outros passando fome, não tendo básico, nem esgoto em casa, né? Então, uma coisa mais justa, uma faixa mediana, você vê que existe a propriedade privada em nosso lar, existe a coletivização dos bens, existe a coletivização dos frutos, como também existe a individualização dos frutos. Dá para conviver? Dá. Fica de sugestão, a gente não precisa ficar entre capitalismo e comunismo. Eu proponho o nosso larismo. Vamos meditar, nós espíritas, principalmente, que temos conhecimento, né, da codificação e do que se passa nessas colônias, para pensar a nossa sociedade a partir desse milênio, né? É a nossa contribuição, né? Fiquem com Deus, espero que não gere polêmica, espero que vocês entendam tudo que foi colocado aqui. E era o mínimo que eu podia fazer, colocar os meus estudos, né, em termos de história das relações de trabalho, organização do trabalho, relações, né, de poder dentro da ótica do trabalho, e o conhecimento da codificação e da obra de André Luiz. Fiquem com Deus. Até a próxima.